Estamos no ar com o nosso quinto abraço. Bom, dentro da nossa proposta desses abraços diários no nosso Setembro Amarelo, lidando com aquelas porções nossas que às vezes relutam em ir para a vida, esse Setembro Amarelo é para todos nós, né? É uma situação ali que a gente está o tempo inteiro escolhendo na nossa vida se a gente vai olhar para o copo cheio, né, para a vida, ou se a gente vai se entregar para movimentos de autodestruição que a gente nomeia, né, de movimentos voltados para a morte, né? Dentro das constelações a gente usa muito essa expressão. A gente tinha sempre uma visão muito clara. A cada momento, cada escolha, cada postura, cada atitude que eu tenho diante da vida, ou ela é em direção à vida, ou ela é em direção à morte. Então esse Setembro Amarelo, de primavera, o momento da gente realmente deixar florescer algo novo. Eu tô aqui com esse laranjão, com esse coral, para reafirmar para mim mesma que tudo que vem na vida, tudo que chega é bênção, tudo que vem é graça. E às vezes vem com uma carinha super esquisita, vem com cara de bicho papão. E aí eu recorro ao Velho Testamento, onde tem uma frase potente que diz: não temais, sou eu. Deus nos diz, diante daquele pacote mais esquisito, mais tortinho, mais sinistro, mais esquisito, não temais, sou eu. Né? Então, já chegando, vamos recapitular rapidamente os nossos abraços. Até esse momento, o primeiro abraço foi um abraço de alívio para que a gente pudesse entrar em contato com as nossas emoções, com as nossas dores e deixar que elas pudessem escoar. O nosso segundo abraço foi um abraço de compreensão. Eu validando a dor, né? Validando a dor da minha criança, da minha sombra e dizendo: eu te vejo, eu te escuto. Pode colocar para fora a sua frustração aqui comigo. Então aí, ao invés de eu ficar descontando e jogando em cima dos nossos pais, dos nossos irmãos, do companheiro de vida, dos filhos, de quem quer que seja, eu começo a lidar com esses meus aspectos de dor, eu comigo. Né? Então, no terceiro momento, a gente começou a trazer o elemento da empatia, aquele momento em que eu começo a olhar para fora, olhar para o outro, olhar para aquela pessoa que está envolvida naquela questão, porque a sombra em geral vem à tona em questões de relacionamento, eu em relação a algo que eu vivi com alguém, eu em relação à minha família de origem, eu em relação a alguma relação amorosa que eu já tive, eu em relação a algum estresse que eu vivi. Né, alguma frustração, mesmo que seja uma ideia, um pensamento ou alguém distante que eu nem conheço, né? Normalmente isso está envolvendo uma relação. Então, quando eu começo a olhar para esse outro, eu preciso dar esse abraço de empatia, onde eu reconheço a minha dor, eu estou conectada com ela, eu estou ouvindo a minha criança, ela está no meu colo, ela está nutrida, ela está se sentindo vista, olhada. E aí eu falo, eu olho para você e eu olho para esse outro ente aqui envolvido também. A gente traz o também para essa equação, né? Então, quando eu começo a conseguir olhar para o outro, chega a proposta que foi a que a gente visitou ontem, que são as novas atitudes, a renovação por meio da ampliação desse olhar. Eu amplio esse olhar, eu compreendo o que eu estou vivendo de uma forma mais ampla. E aí o que que vem? Vem essa elaboração como algo que a gente perdoa. Hoje eu até postei uma frase no meu stories, depois se vocês quiserem dar uma olhada, né, do Best, que fala: quando a gente compreende, a gente amplia o nosso olhar, a gente percebe que não há o que perdoar, né? Então, assim, é um caminhar, gente, isso é uma coisa que se constrói aos poucos. O que eu tô falando aqui são etapas de uma oitava que a gente vai vivendo na nossa vida, são espirais. E eu vivo isso N vezes eu vou me questionar e N vezes eu posso aplicar esses passos em mim mesma. Esse quinto passo de hoje, que são 5 passos que eu falo lá na minha palestra, Abraço à Sombra, quem quiser ver isso um pouco mais detalhado, eu explico lá. Foi uma palestra que eu fiz em 2017, foi a primeira palestra que eu fiz na vida sobre esse assunto publicamente.
eu falo desses 5 passos. Esse quinto abraço de hoje é o nosso abraço de gratidão, né? Então, antes eu estava diante de uma sombra que eu temia, que eu calava, que eu fingia que não estava ali, que eu varria para debaixo do tapete, que eu não queria admitir, não queria passar recibo, não queria olhar. E aí eu percorro esses lugares. Eu acolho, eu dou alívio para ela, eu valido, eu compreendo ela, eu mostro para ela como olhar para fora por meio da empatia. Eu começo a olhar, né, para o outro. Aqui eu convido ela a uma atitude renovada, ao novo, à boa nova. E aqui eu falo: conseguimos. Eu já não tenho medo de você. Eu já posso te abraçar. Eu já vejo que a gente pode conseguir criar coisas novas para nós duas juntas. Então eu comemoro, ao invés de eu temer esta sombra, ao invés de eu desconfiar dela, eu já agradeço em antecipação pelas bênçãos recebidas. Agradecer é deixar a graça descer sobre mim. Eu já falo, ok, talvez eu não compreenda isso ainda tão bem. Eu sei que eu vou ter que dar muitas voltas nessa espiral, eu sei que eu vou ter que revisitar esse lugar N vezes, mas por hoje nós vencemos. E isso merece celebração, isso merece gratidão, isso merece, né, aquele uhul, que bom que a gente se encontrou, tá? E, gente, isso é diário, é algo que a gente vai precisar viver e reviver N vezes, porque graças a Deus estamos vivos, somente o imperfeito evolui. A vida, assim que a gente responde uma pergunta, ela lança outra. E quanto mais conscientes estamos, mais a gente se reharmoniza rapidamente diante de uma nova pergunta. E eu não preciso ver essa nova pergunta sempre como uma rasteira ou como, né, uma voadora na cabeça, pum, bateu. Não precisa ser tão pesado. Eu posso olhar para aquilo e falar, bom, vamos ver o que tem para hoje. Eu vou fazer esse caminho desses 5 abraços e encontrar o que está me assustando, o que está me tirando do sério, o que está me dando raiva, o que está me frustrando, o que está me fazendo ficar agressiva, o que está me fazendo ficar arrogante, julgadora, né assim? E aí, basta você olhar, por trás dessa sombra sempre tem a nossa criança assustada, a nossa criança ferida precisando do abraço do nosso eu adulto, nosso eu maduro. As pessoas chamam de eu superior, a minha centelha divina, o nome que você quiser dar. Aquela parte em você que sabe, vai ficar tudo bem, mas quanto mais a gente consegue trazer esse contato para a sombra para um movimento natural e espontâneo, mais ele vai ficando suave e menos assustador. E quanto menos eu olho para isso, mais a sombra se avoluma. Ela vira uma grande excluída. E tudo que a gente exclui, isso se agiganta, isso começa a se manifestar na nossa vida sem o nosso controle. O que a gente chama de inconsciente, Jung dizia que era o nosso destino, né? O que eu estou chamando de destino é o meu inconsciente. Quanto mais consciente eu torno ele, mais eu consigo ter um tantinho de livre-arbítrio a cada dia. Eu fico chamando, nossa, mas isso aconteceu comigo? Esse daí é meu destino, como se fosse uma sina fatal, né? Não, a gente pode, com humildade, passo a passo, aos poucos, é aquilo que eu falo e repito em todo momento que eu falo da sombra. Não é sair indiscriminadamente mergulhando no seu inconsciente, cavucando à toa. Não é isso. A gente se coloca em estado de presença, a gente se coloca no aqui e agora, e aquela sombra que emerge, puc, naquele momento, no dia de hoje, o que tem para hoje, eu olho para ela com essa compreensão. E eu posso aplicar isso escrevendo comigo mesma, passando esses 5 abraços e fazendo perguntas de propostas desses 5 abraços para mim. Eu posso fazer visualização seguindo esse caminho. Eu posso fazer outras e outras formas. Tem gente que faz desenho, que faz artes.
para expressar esse reencontro consigo mesmo. O importante é haver a elaboração. O importante é haver esses 5 passos. É o que eu falo. Se a gente ignorar os 2 primeiros, eu não tenho gasolina, não tenho oxigênio para submergir e fazer esse mergulho, né? Então, assim, ontem nós tratamos deste momento de trazer uma proposta nova para a nossa vida. E essa proposta nova, nós conhecemos muitas por aí. Tá cheio de lives, cheio de gente talentosa, gente maravilhosa, propondo novos caminhos, novas soluções. A comunicação não violenta, as constelações familiares, N religiões trazendo reflexões incríveis a respeito do Evangelho, caminhos da filosofia com a professora Lucilena Galvão, que eu sou super fã dela, né? Tem gente abessa aí trazendo propostas novas para a gente auxiliar a nossa criança a fazer uma releitura quando a gente precisar revisitar o nosso passado, né? E falando em novo, a pessoa que eu tô trazendo hoje pra gente dar esse abraço de gratidão é uma pessoa que, enfim, sempre apostou nesse novo. E ele foi, né, a Renata Pinotti, que é uma colega nossa lá da Hellinger, ela fala assim, né, eu vou entrar no Mar Vermelho para ele se abrir, mas você vai entrando no mar e a água tá aqui, ó, vai, né? E você continua, e aí ele se abre, dá um passo e o universo põe o chão embaixo. A gente se imbui de dar o passo. Agora, o chão que vem, nós precisamos soltar. Nós precisamos confiar. E a gente precisa caprichar nesse passo, ser o melhor passo possível, ser o mais consciente possível. Porque a vida, como esse espelho que é, ela sorri e ela traz. E muitas vezes a gente fica idealizando, eu quero que esse passo de volta seja XYZ. Exatamente assim. E às vezes a vida vem e traz um passo muito melhor, muito mais suave, muito mais amplo, muito mais novo, muito mais criativo. E a gente está neurótico, neurotizado, esperando uma coisa ali, conforme a nossa cartilha, e não viu, né? Aquela imensidão que surgiu na nossa frente. E muitas vezes, como eu já disse, com essa carinha esquisita, essa cebola para a gente descascar as camadas, né? Agora a gente utiliza o nosso pedir e obtereis, para que isso possa, a cada dia, mostrar a sua face nova. Todos nós, né, que já temos um certo nível de experiência na vida, uma certa idade, uns certos cabelinhos brancos, que nessa pandemia eu resolvi experimentar, né, deixar eles serem livres, tô curtindo. A gente conseguir se abrir para essa possibilidade dessa novidade, desse novo que vem e emerge e fala assim, vem mais um pouquinho, vem mais por aqui. E aí, tá, não é exatamente do meu jeito, do jeito que eu tô querendo, mas confia, vai um pouco mais, né? E aí a vida vai trazendo essas respostas, a gente vai pedindo e assim, vamos confiar. Esse é um passo de confiança. E o nosso convidado de hoje, que é o juiz de direito Sam Storch, ele é da Hellinger Schule, ele é um professor também, com quem eu já tive aula, é uma pessoa com quem eu tenho tido também uma vivência muito interessante. A gente está trabalhando juntos num projeto editorial a respeito desse caminho que ele desbravou aqui no Brasil, né? Ele também é um profundo estudioso da ciência Hellinger, que a gente chama de Hellinger Ciência, que Bert Hellinger criou e Sophie Hellinger desenvolveu junto com ele, segue desenvolvendo até hoje, dessa Hellinger Schule, que é a escola Hellinger da qual nós dois fazemos parte. E o Sami, ele lá atrás resolveu, né? Observando pela própria necessidade. E, gente, é muito lindo, eu quero falar isso rapidamente. A formação de um constelador familiar dentro da Hellinger, eu acho que em toda e qualquer formação, visa essa pessoa que quer se tornar um constelador, ele primeiro precisa se formar em si mesmo. Eu brinco que eu estou me danielando, mas é isso que todos nós fazemos, é a gente tomar posse do nosso lugar, da nossa voz, da nossa expressão. Eu só quero o que é meu, eu só quero o meu lugar. Eu não quero ocupar o lugar de ninguém, eu só quero o que é meu. Eu só quero a paz de estar aqui comigo mesma, né? Assumindo meu nome, sobrenome, da minha mãe, do meu pai,
né? E depois que eu casei, o do meu marido, que o Migliari que eu uso é do Máximo, do meu esposo. Então, assim, deixar-me pertencer às escolhas que eu faço, deixar-me pertencer a esse casamento, deixar-me pertencer a essa mãe, a esse pai, é eu ir tomando posse desse lugar dentro de mim. E isso é uma história que nem sempre é simples, né? Inclusive com o sobrenome Migliari, eu de nascimento sou Daniela Guimarães Teixeira, Guimarães da minha mãe, Teixeira do meu pai, e assinava aqui no Correio Brasiliense como jornalista e repórter como Daniela Guima. E depois, quando casei com o Máximo, a gente se juntou já em 2001 e depois, papel passado em 2004, eu falei, não quero seu sobrenome não. Tinha uma desconfiança com os homens, né? Não tem nenhuma mulher que desconfia dos homens não, né? Todo mundo confia, não tem nenhuma trava, corre solto o negócio, né? Enfim, não coloquei o sobrenome dele. Aí, e nem nele também, né? Na época não tinha essas modernidades ainda. E aí foi indo o tempo e a gente já estava 12 anos juntos, quando já tínhamos os nossos filhos, vendo ele Migliari, vendo os nossos filhos Migliari, e me deu uma coisa, eu falei, eu também quero ser Migliari. Fui atrás, contratei advogado, fui no juiz, o juiz estranhou, a mulher do cartório estranhou, falou, pra que vai pôr esse sobrenome, depois de tanto tempo, e já se passaram 7 anos e assim, pelo menos por hoje, né? É um dia de cada vez no casamento, a gente vai dizendo sim, sim, a cada dia. E não é fácil a gente bancar as nossas relações, não é fácil a gente bancar pertencer a nós mesmos, pertencer ao nosso lugar e ao lugar que eu tô porque eu escolhi, porque eu quero estar. Escolhi também, né, tomar a minha vida e a minha experiência com a minha mãe e com meu pai, sabe? Do jeito que foi, humano como foi, imperfeito como foi, né? E eu lembro de um momento em que a Sophie Hellinger, numa das apresentações dela, ela lá na frente, fez um agradecimento lindo à mãe dela e falou, minha mãe, eu te agradeço por tudo que você me deu, por todo o seu amor, mas eu agradeço principalmente por tudo em que você faltou, tudo que você falhou e tudo que você não me deu, todos os nãos, todas as frustrações, porque tudo isso me fez também buscar formas novas de lidar com isso, me fez desenvolver novos talentos. Essa falta, esse copo vazio, nos move também. Eu olho para o copo vazio, mas uso ele para poder encher e para falar, que bom que tem um copo para encher, que bom que eu posso encher. Pô, meus pais já encheram até aqui, deixa que eu encho o resto. Ó, isso foi insight de agora, hein? Nunca tinha falado isso antes, achei bonito. A gente vai se imbuir de encher esse resto desse copo, né? Então que a gente possa agradecer ao que a gente tem, ao que já veio, ao que está ali. Primeiro, o copo, né? A gente tem aí essa vida e a gente recebeu tanto e que a gente possa encher o resto, né? E o Sami é uma pessoa que foi lá e fez. Ele simplesmente buscou nessa formação nele mesmo, nessas constelações familiares, ele buscou, como juiz, né, trazer esse olhar amplo para os conflitos. Porque quando a gente fala em termos de sombra, sombra é aquele nosso conflito da gente com a gente mesmo, da gente com as nossas histórias e com as interpretações que a gente já teve da vida, né? E na justiça chega essa sombra concreta, né? De todos os dilemas, né? Na hora que o conflito escalona uma forma tal, eu não consigo resolver, eu preciso chamar um ente superior, né? Para resolver. E como que um juiz que está lá investido de todo o poder de definir isso e aquilo, simplesmente se retira, né, e trata as partes como adultas e fala, não, eu vou auxiliá-los a olhar para isso de forma ampla, para que vocês, como adultos, com seu eu adulto de cada um, consigam, né, encontrar a sua própria solução, lógico que com o amparo da lei, lógico que tudo isso com a sabedoria de trazer a justiça junto, a força que a justiça tem, a força que os dispositivos da justiça, né, podem fornecer, essa justiça dos homens que a gente sabe, né, que é falha, mas que tem imensas riquezas, imensas possibilidades, né? Eu olho para os fatos, eu olho para os autos, ele se baseia em todo o concreto do que está acontecendo e, ao mesmo tempo,
consegue levar essas pessoas a ampliar esse olhar, né? Então, assim, imagina você no meio de uma instituição dessa, tão, né, tão secular, milenar, né, tão cheia de ritos, né, com aquela toga, aquele martelo, né? É um trem assim, constituído, não é assim? E aí ele chega lá e fala: vamos trazer as constelações familiares para os tribunais. Aí eu falo: uau, né? E lógico, o Bert e a Sophie Hellinger e outros colegas nossos já vinham utilizando as constelações para olhar para determinados casos, para olhar para determinadas situações, fazer diversas constelações de temas ligados a esse mundo jurídico. Isso já vinha sendo feito. Só que o Summit simplesmente foi lá e levou para dentro do fórum e criou essas oportunidades de chamar, por exemplo, 100 famílias com questões de guarda e juntar essas 100 famílias num salão imenso, cheio de gente, e constelar 2 casos e os 100 casos ali saírem conciliados, né? Então eu falo, isso aqui é entrar no Mar Vermelho com a água até o pescoço e ver onde é que vai dar, né? A gente conseguir, eu imagino que ele ali não sabia nada do que ele estava fazendo, né? No sentido de resultado, o que vai vir disso. Ele não sabia o que estava fazendo ali, do que ia vir. Ele sabia o que estava fazendo do propósito, da onde que ele queria chegar, né? Assim, em termos de eu vou até aqui, até onde eu posso chegar. Agora, o que vai vir, se a justiça vai aprovar, se a justiça vai cancelar, se a justiça... Não, isso aqui é muito, não, isso aqui, uhul. E o que está acontecendo, né? É que deste novo, dessa aposta nova, né, que ele deu nesse quarto passo, vem a gratidão por aquilo que a própria vida e a própria pessoa, né, com quem a gente está lidando a cada momento, vai ressoando e trazendo para a gente. Nossa, essa atitude nova traz algo para mim também. Quando a gente faz a empatia e a gente aplica algo novo, prepare-se também para receber a resposta que vem de lá. Às vezes uma pessoa que foi tão agredida pela nossa sombra, pela nossa criança, quando ela vê essa atitude nova na gente, quando a gente vê quando ela vê na gente essa empatia, ela vê na gente essa atitude nova, vem um abraço, vem assim, que bom, eu tirei algo bom disso. E isso surge nas nossas relações, nos nossos conflitos. Isso surge também nesse contexto da justiça, com a conciliação, com coisas lindas, né, que o Sami vem acessando nisso. Então a gente vai conversar com ele, né? Daqui a pouquinho ele está entrando aqui com a gente, mais uns 5 minutinhos. Então assim, pessoal, quando a gente fala desse abraço de gratidão, né, é algo que a gente pode realmente estar aí numa postura nova do nosso quarto abraço e a gente se abre para esse novo. E eu quero ler para vocês um trechinho de um texto do meu livro chamado A Certeza da Gratidão. Olha só que interessante essa visão. Tão vasta quanto o horizonte, a gratidão se amplia conforme a consciência avança. Olha só, a minha gratidão vai se ampliando conforme a minha consciência vai se abrindo. Para muito além de rasas negociações com Deus, nas quais eu sou ou faço algo para receber um retorno. A vida obedece a leis naturais muito maiores e poderosas. Eu estou sempre lidando com algo muito maior do que eu. Então, eu ficar me restringindo a essas negociações pequenas, né? Eu vou ficar naquela gratidãozinha. E quando eu consigo me entregar, eu consigo fluir, vem algo muito maior para eu agradecer que eu não fazia ideia de onde vinha. Aquelas forças que estão se servindo de mim, né? Ser grata é sentir-me confortável, com os pés aterrados na certeza de saber-me pertencendo e fluindo em algo maior, este amor maior, esta vida, né? Não temais, sou eu. É sempre Deus ali, junto comigo. Assim, na simplicidade da vida,
sem qualquer necessidade de grandes feitos. Tão mais ciente do meu contexto, do meu lugar, da minha voz, da minha expressão, mais eu amplio o meu ser em gratidão. Nessa gratidão que é uma simplicidade. É uma gratidão que não precisa de grandes feitos, não. Eu acabei de fazer um almoço, tá toda a minha família ali, o filhinho, mamãe, que comida maravilhosa. É algo a agradecer. Não precisa ser nada, né, espetaculoso demais. Às vezes deitar numa rede, às vezes curtir uma caminhada cedo na praia, né, Sami? Não sei se você já tá aí, mas eu sei o quanto que a gente tem para agradecer e o quanto que a gente toma por garantido coisas tão óbvias como cada amanhecer, como o sol, como a nossa respiração, como chegar aqui, ó, nesse interruptor e, né, tem luz. Quantas e quantas pessoas, né, criaram a luz, criaram, né, Thomas Edison criou a luz, depois quantas pessoas escavaram, quantas pessoas fizeram linhas e linhas de energia para que eu pudesse ter esse luxo, né, e apertar a luz. A gente tem muito a agradecer aos nossos antepassados e a toda essa estrutura moderna que a gente conta hoje em dia. Essa internet, eu tô aqui em casa falando com vocês, né, essa maravilha. E aí eu continuo aqui. Como o peixe que confia na água em que está imerso, ele pode até não compreender essa água muito bem, mas ele está ali, imerso. Aos poucos eu me dou conta do oceano de bênçãos em que estou mergulhada. Desde a obstinada energia que movimenta os átomos, a manifestação da matéria que eu consigo tocar. Fluo pelos dias, sentindo as expressões da ânsia da vida por si mesma, e celebro a certeza do momento presente. Tudo é graça. Os seres vivem na ordem de Deus, que se expressa misericordiosamente a todo momento por meio de suas leis naturais. E eu falo que as constelações familiares são as leis naturais que regem os relacionamentos, princípios básicos da vida, que quando a gente consegue se ordenar e perceber que todos têm direito a pertencer, que existe uma ordem, uma hierarquia, né? Que existe um equilíbrio na relação entre iguais. E quando eu consigo, né, preparar esse meu copo para receber o amor dentro dessa ordem, sabe o que vai acontecer? Meu copo vai encher. E ele vai transbordar esse amor. E aí é o que o Bert Hellinger chamava de a bola dourada. Eu me dou conta que eu recebi tanto e eu vejo essa bola dourada, esse tesouro em mim. O que me resta fazer com ela? Passar à frente. Passo à frente por meio, né, do meu amor para os meus filhos, do meu amor para os meus outros filhos, meus frutos, que porventura eu traga na expressão diária do meu trabalho, um almocinho gostoso que eu faço, essa live que eu tô fazendo com tanto amor e dedicação para vocês, né? Enfim, projetos, workshops, livros, palestras, enfim, uma canção. Nós temos tanta coisa linda para dar, né? Em retorno à vida por tudo, pelo muito que a gente recebe. Então, assim, nesse momento, quando a gente começa a perceber, né, que nada me é devido, mas tudo me é dado. Olha essa frase. Nada me é devido e ao mesmo tempo tudo me é dado. Essa é uma frase da Petra, que é uma amiga minha muito querida. Eu falei, uau, essa tem que ir pro livro. E às vezes a gente fica pensando, tá, mas e quando me é dado uma imensa dor, uma imensa perda, uma situação super, né, esquisita de vida? Aí é aquela velha história, aquele momento em que a gente precisa investigar mais, olhar um pouco mais. E depois que a gente faz essas travessias complexas, né, de às vezes perdas financeiras, às vezes perdas mesmo de pessoas que a gente ama, perdas amorosas, perdas de saúde, né? Logo que a gente chega do outro lado da travessia, que a gente olha para trás, a gente vê o quanto nós ficamos enriquecidos. E se foi alguém que morreu, né? O que a gente começa a fazer? Qual que é a principal forma de lidar com o luto das pessoas que têm experiência em luto? Não é me despedir, é eu me planificar daquela pessoa, trazer ela inteira para dentro de mim, torná-la viva dentro de mim e agradecer pelo que vivemos. Ao invés de eu ficar só olhando para a falta, eu olho para o que vivemos, para o muito que tivemos,
né? E aquilo em mim se torna uma fonte de vida, uma fonte de gratidão. É lógico, minha gente, que não dá para pular etapa. É lógico que não dá pra gente querer já chegar nisso de cara. São muitos os passos, né? A gente precisa primeiro viver o luto, a tristeza, a elaboração. Vem um choque, vem uma história, vem uma notícia. Pô, alguém com Covid na família. Você começa a entrar naquele medo, aí eu já me harmonizo, acalmo minha criança, alivio, né? Valido o medo dela e lembro, não tem mais, sou eu, né? E às vezes chegou o fim da vida de uma pessoa, foi aquilo que a gente ouviu ontem, né? Com a Rosana, que foi incrível, aquela, quem não assistiu a live de ontem, um abraço de perdão, né? A Rosana teve a experiência de perder 2 crianças, 2 filhinhos, muito cedo, né? E ela conta o quanto isso, ela conseguiu transformar isso em luz, transformar isso em copo cheio, né? Ninguém está ignorando a dor, ninguém ignora fatos concretos, né? Agora, como que eu consigo pegar isso e encher esse copo de gratidão e de bênção e fazer disso algo bom? Não é assim? Então, gente, esse momento em que nós vivemos esses 5 passos do abraço à sombra, esses 5 abraços, é aquele momento em que eu falo, ok, talvez eu ainda não entenda muito bem essa gratidão, mas desde já agradeça. Se foram abraços curtos e rápidos, você já teve coragem de olhar e de criar algo novo na sua vida. Isso merece celebração. E amanhã, se algum outro fato emergir, se não, né? Quando um novo fato emergir, porque isso continua vindo sempre. As pessoas às vezes me perguntam, tá, Daniela, depois que você abraçou a sombra, então a vida é fácil? Não existe isso, né, minha gente? Existe aquela coisa de você mudar o seu olhar e a sua postura. Vem, né, algo novo, e aí algo em mim já fala, opa, eu conheço isso aqui, eu já tive aqui antes. Então, essa experiência, ela vai fortalecendo esse meu eu adulto e vai deixando a minha criança mais confiante. Porque o objetivo não é que a nossa criança, ela fica adulta, amadureça. Nesse último livro que o Bert Hellinger fez, que foi a biografia, a autobiografia dele, ele fala, ele fez a passagem aos 93, mas que aos 92 anos ele ainda estava encontrando e acolhendo a criança dele. E essa criança, gente, ela não é só sombra, não. Ela é divertida, ela é criativa, ela é curiosa. Então, assim, esse é o momento que você pega a sua criança e, sabe, vai comemorar. E aí ela traz também, a sombra tem vários potenciais, ela traz pra gente vários recursos novos, formas novas de lidar, coragem, ela chama para esse novo. Então eu começo a agradecer isso em mim e eu vou trazendo esses novos talentos que estavam lá no escuro porque eu não me permitia acessar. E assim que essa criança ficou feliz, se sentiu vista e ainda se descobriu fazendo coisas novas, tendo empatia, trazendo novo, ela comemora e ela traz uma porção de presentes pra gente, né? Criatividade. Na sombra está o novo. O novo onde eu ainda não ousei chegar porque estava no escuro e eu estava com medo de olhar. E sempre que a gente olha para esse escuro que a gente atravessa, chega lá, tem uma gema, tem um novo junto que vem e traz coisas lindas. Então, curtam a sua criança. Ela não precisa ficar ferida para o resto da vida. Ela pode sair para passear com você e se divertir muito e trazer coisas lindas. Então, esse 5º passo é isso, né? Diante dessas coisas que a gente pensou, meu Deus, eu sou a perseguida, eu sou, né? Me mira, mas não me acerta, a vida. E olha, gente, se tem uma pessoa dramática aqui nessa live, sou eu. Eu sou, né? Meu Deus do céu. Mas vou dizer para vocês, até um ser incorrigivelmente dramático, intenso, sensível, né? Como esse meu coraçãozinho sensível do jeito que é. Se eu tive jeito, todo mundo tem. Porque, sinceramente, eu já aprontei muito drama na minha vida. E isso só falava, né, que quanto maior a sombra, maior a luz, e eu tô apostando que eu tenho essa luz também, né, para poder compartilhar e trazer isso à tona.
E quanto mais eu deixar brilhar a minha luz, mais a de todos vai brilhar. Quanto mais você deixar a sua luz brilhar, mais eu brilho, né? Porque luz não apaga a luz. Luz, ela só se soma, né? E eu permanecendo no meu lugar, eu posso ser quem eu sou e brilhar minha luz sem nenhuma economia. Sabe assim? Não economiza não. Pode ser, pode brilhar. Ah, mas eu vou incomodar. Ah, mas eu vou apagar. Não, isso tudo é crença, né? Porque de fato, gente, a gente tem medo da nossa sombra, mas a gente tem muito mais medo da nossa luz. Só que eu desconfio que, se eu conseguir olhar para minha sombra, eu também consigo olhar para minha luz. E quem traz ela para mim é a sombra, naquele yin yang que vai indo, uma tá a serviço da outra. Não é essa coisa que nesse mundo dual nós precisamos dos dois. Num dia, num sol de meio-dia, você quer o quê? Sombra e água fresca. Não é assim? Então a gente começar a entender os ciclos da vida, a naturalidade dos processos, né? E agradecer. Eu agradeço muito a vocês que ficaram comigo até aqui. Vou chamar o Sami, vou fechar os nossos comentários para que a gente possa ouvir essa pessoa tão especial aqui conosco, tá? Deixa eu chamar ele aqui. Oi, Dani! Fala, querido! Que bom estar aqui com você. Foi bom. Essa live linda, inspirada. Conseguiu Tô adorando, assistir? viu? Você estava aqui? Tava, quase toda. Que bom, Sam. Falei um monte de você. Você vai precisar assistir de novo porque rolou um momento, declaração aí de amor nessa amizade nossa muito especial, viu, querido? Bem-vindo. Obrigado. Muito legal. Então, assim, Sami, a gente está conversando Aí. nesses dias todos sobre diversos abraços. Abraços que a gente tem feito nesse Abraço à Sombra, né? Com coisas da nossa vida que no primeiro momento parecem algo que, né, a gente não vai conseguir lidar muito bem, mas que depois se mostra como algo a agradecer, porque a gente se abriu ao novo. A gente se abriu à possibilidade de ter uma atitude renovada. E eu falei, gente, especialista em novo também é o Sami, que veio e teve a ousadia de levar as constelações familiares para o mundo da justiça, e fui trazendo por aí, né? Com essa sua alegria, com essa sua leveza, ao mesmo tempo uma imensa seriedade, um imenso compromisso, né? Uma das pessoas mais sérias e comprometidas que eu conheço, e ao mesmo tempo leve, ao mesmo tempo brincalhona. É uma delícia sempre conversar com você. Toda vez que eu converso com você, eu fico com um sorrisão assim, porque você é assim, essa leveza, esse novo. Então me fala, Sami, como é que você lida às vezes com essa história, né, de atravessar aquilo que às vezes parece, né, uma bomba, e quando você se vê tá ali, com essa nova atitude e agradecendo. Ó, Dani, já que você perguntou, eu já estava me sentindo grato por antecipação, né? Esse tema é muito legal, né? O tema da gratidão. Ele faz bem, só da gente pensar. Deixa eu ver o que eu vou falar sobre a gratidão. E a gente já começa a ser grato, né? Porque é fácil ser grato. Sempre tem motivo para ser grato. Se a gente está vivo, sempre tem motivo para ser grato, né? Mas essa sua pergunta, tenho uma música que eu compus que fala assim: quanto mais o tempo passa, o tempo prova que é amigo. Mesmo a dor e o perigo podem te fortalecer. Não há registro, na história ou nos mitos, de heróis sem nenhum risco ou uma luta para vencer. Então, deixa eu ver quando é que eu compus isso aí, 2006, né? É isso, faz parte da vida, né? Isso é vida. A vida precisa dos seus desafios. A vida não é só o que vem fácil. O que vem fácil são recursos, é algo que nos é dado de forma fácil, se a gente souber aproveitar, nos pode servir de recursos para a gente vencer os desafios, mas o valor realmente está nas vitórias. A vitória não é o que a gente recebe muito fácil, a vitória é aquilo que a gente conquista por nós mesmos, né? Justamente esse encher o copo que você falou, né? Quando eu estava pensando o que eu vou falar nessa live, me veio exatamente essa imagem do copo cheio, do copo vazio que você estava falando. Uhum. Porque é a mesma coisa, um copo cheio, um copo vazio.
Só que dependendo de onde você se sintoniza, né? A pessoa que sintoniza no copo vazio fica infeliz. A pessoa que olha para o copo cheio fica feliz. E o que determina essa chavezinha, né, o disjuntor que liga e desliga a felicidade, é justamente a gratidão. A gratidão é o que conecta. A gratidão abre no coração o fluxo do movimento em conexão com a vida. Então, nós, com a gratidão, nós aproveitamos aquilo que veio com mais facilidade para nos impulsionar, para seguir adiante, né? Nós tomamos com gratidão e nós tomamos também as dificuldades, os desafios como oportunidade de crescimento, de superação, que é aquilo que realmente agrega valor à vida, é o que a gente faz com a nossa vida, não é o que a gente recebeu pronto. O que a gente recebeu pronto é maravilhoso também, é o básico, e começa daí. Começa daí, né? Qual que é o ponto básico disso? É a nossa conexão com os pais. É como que a vida chega até nós. Né? Como que nós olhamos para os nossos pais? A mãe, em primeiro lugar. Né? O portal da vida. Bert Hellinger fala, a gratidão é o que determina o êxito na vida. Né? Êxito na vida, êxito na profissão. Ele tem esse livro e ele fala que o sucesso tem a face da mãe. Porque a conexão com a mãe está diretamente relacionado com a nossa conexão com a vida. Então, assim como o copo cheio e o copo vazio, também nós podemos considerar a vida e a morte como os dois lados, assim, que eles andam juntos, né? É muito semelhante. A vida está sempre em contato com a morte de alguma forma. E é muito sutil o que faz uma pessoa viver olhando para a morte ou através da gratidão, dela poder olhar com bons olhos e dizer sim à vida como ela é, como ela veio, e tomar a mãe, tomar o que veio da mãe, isso abre uma alegria no rosto que abre portas também e a vida flui, né? Então, realmente está diretamente relacionado. E Por que Sami, com a mãe? às Sim, vezes essa mãe ela vem de uma forma que a gente vai precisar olhar muitas e muitas vezes, né, Sami? A gente vê às vezes muitas pessoas que nem conheceram a mãe, né? Ou que tiveram mães com questões muito complicadas emocionais. E é lindo a gente ver, né, que nesses casos, especialmente, havia ali, naquela manifestação daquela mãe tão conflituosa, ou que a gente nem mesmo conheceu, uma imensa proteção, um imenso amor que a gente não consegue desvendar de cara, né, Sami? exatamente. Por quê? Que mãe que é perfeita, né? A mãe apenas dá a vida, né? Isso é o que define mãe. Mãe, aquela que dá a Apenas. vida, né? É só isso, como se fosse pouca coisa. Mas aqui eu estava falando da vida e da morte, o ato da pessoa ser mãe coloca a mulher no limiar entre a vida e a morte, né? É um ato de risco, é um ato que gera um medo que só a mulher sabe, né? Eu sei por ouvir dizer, mas você sabe bem, né? A mãe se arrisca, ela tem a vida na mão e não depende só dela e tal. Então, como não valorizar esse singelo momento da mãe dar a vida ao filho, gestar e parir e ter um filho, né? Quer dizer, isso é grandioso, isso é enorme. E aí, mas a mãe tem um monte de falha, mas a mãe é desequilibrada, mas a mãe não fez isso, não fez aquilo. É o copo vazio. A pessoa pode passar a vida inteira reclamando do que a mãe não fez, né? E não olha para aquilo que ela fez, de dar a vida, e amamentou tantas vezes, nem sempre pôde amamentar, mas né, amamentou, deu de comer, ensinou algumas coisas, levou para a escola, se sacrificou, tanta coisa assim, que não resta, para quem tem gratidão, não sobra espaço para reclamar da mãe. Né? E aí estava falando disso aplicado à justiça, né? Agora, esse tema aí, gratidão em relação à mãe, tem um impacto na justiça. Tem impacto. Esses dias eu estava lendo um processo em que um filho de 22 anos, universitário,
processava a mãe, porque a mãe decidiu que não ia mais pagar a pensão, não ia mais pagar a faculdade, porque disse que estava em dívida. Aí o filho, eles estavam brigando, o filho e a mãe falou, não vou mais pagar. E aí o filho entrou com uma ação, cobrando alimentos da mãe. E a lei fala que os pais têm o dever de prestar alimentos se o filho estiver na faculdade. Mas aí no processo estava lá retratado assim a postura do filho perante essa mãe. Ele realmente se achava maior do que a mãe. E ele colocou no processo a transcrição de umas mensagens de WhatsApp e tal, e ele julgando a mãe, esculhambando a mãe, como se ele cuidasse sempre dela, como se ele fosse responsável por ela, como se ela não soubesse o que faz da vida. Imagina, marmanjo com 22 anos, sem trabalhar, fazendo uma faculdade particular, a mãe pagando, dando mesada para ele morar lá perto da faculdade e tal. É de abismar, né? E um advogado, se ele tiver essa visão, o que ele vai fazer quando ele pega um cliente desse? E olha só o que aconteceu. O juiz deu uma liminar, determinando a manutenção da pensão. Aí o filho cresceu mais ainda, esculhambou mais ainda, e aí chegou num ponto assim da mãe falar, olha, agora você esquece, não falo mais com você, não tem mais conversa, agora você fala com o meu advogado, porque assim, a situação é como diz o Bert, né? Às vezes a pessoa triunfa sobre a outra e perde a outra. Né? O marido que triunfa sobre a mulher, perde a mulher. A mulher que triunfa sobre o marido, perde o marido. O filho triunfa sobre a mãe, perde a mãe. Imagina as consequências disso, dele ganhar essa ação, que coisa horrível. Né? Ou um filho que pede indenização dos pais por algo que eles fizeram de errado e tal. Não tem como ele ganhar numa situação dessa, porque está desrespeitando essa ordem. Não tem gratidão. Qual a conexão que ele vai ter com a vida? O que ele vai fazer com o que ele recebe a partir de uma postura dessa? Né? E tá olhando para o copo meio vazio e ele vai ser vazio a vida inteira, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa pode não receber tanto da mãe, pode ter sido abandonada pela mãe na maternidade e pode ser grata, pode sentir uma gratidão pela vida, por ter proporcionado ele estar aqui, e depois ele encontrou recursos em outras pessoas, e foi adotado, e recebeu de outras pessoas, e conseguiu se desenvolver, e se tornou uma pessoa forte, vitoriosa, graças à mãe, que gestou o filho durante alguns meses e entregou para adoção, o que pode ser visto como um gesto de amor. Ela fez isso porque acreditava que ela não tinha condições de dar uma boa vida, então... olha, vou dar meu filho porque ele tem chance de ser muito mais feliz, né? Então só a gratidão muda completamente o quadro. Tem uma outra situação assim, uma mãe com um filho que o pai rejeitou, o pai não quis nem conhecer o filho, nunca lhe telefonou e tal, mas paga a pensão por obrigação, porque a mãe entrou na justiça e o pai paga a pensão, o pai tem uma renda boa, mas não quer saber de conversa com o filho, que é distância. Né? Imagina os emaranhamentos desse pai, imagina as dificuldades. Se ele não tem para dar, é porque ele não teve de onde receber. Eu perguntei, o que aconteceu entre ele e a mãe? Ele não tem uma boa relação com a mãe. Eles não se falam, é claro. Né? Ele não tomou o amor da mãe. Então ele não tem para dar, ele não sabe ele não tem essa conexão, ele não dispõe, né? Não está disponível para ter essa conexão com o filho. Agora, a mãe pode olhar para o filho e falar, coitadinho do meu filho, que o pai abandonou, ele não tem pai, ai, meu filho não tem pai, ele nunca deu nada, pobrezinho do meu filho. Como é que fica esse filho? Fica um pobrezinho, fica um coitadinho mesmo, né? Ela está criando um coitado. A culpa não é do pai. Olha, é claro que o pai tem sua responsabilidade, cada um com a sua responsabilidade, mas olha o poder que está na mão dessa mãe, porque se a mãe for grata, se a mãe tiver gratidão, ela resolve. Esse filho pode ser muito bem sucedido. Porque a mãe pode falar para o filho, meu filho, você tem um bom pai. Graças a ele que eu tenho você na minha vida. Você é maravilhoso. E ele ainda contribui financeiramente. Além dele me dar esse filho, pelo relacionamento que eu tive com ele, foi breve e tal, mas além de eu ter esse filho maravilhoso que me preenche a vida, ele ainda paga a pensão. E aí ela pode mostrar
o extrato bancário, ó, tá aqui, ó, todo mês um dinheiro que seu pai contribui. Se ela quiser olhar de forma negativa, o copo meio vazio, ele só paga porque é obrigado. Mas olha o efeito no filho. A diferença que faz se a mãe reconhecer a importância, o valor, a grandeza do pai, aí o filho, nossa, eu tenho um pai que todo mês manda dinheiro para mim e tá tudo bem. E aí essa mãe tem um novo relacionamento e aí o filho pode também receber cuidados do padrasto e ele pode brilhar, ele pode ser muita coisa, pode ser o que ele quiser na vida, né? Se ele tem gratidão pela vida como ela é, pela mãe, pelo pai. Ô, É Sami, muito bonito. e assim, a gente tem só mais uns 3 minutinhos para responder, porque quando for 21h58 eu vou já, né, introduzir o assunto de amanhã, porque voou, né, o nosso tempo. Mas assim, uma coisa que eu falo que nas constelações familiares as pessoas às vezes têm um receio, e também no abraço à sombra, o que nos aguarda depois desse abraço é essa celebração, é um reencontro com algum excluído nesse íntimo, nesse meu interior e também no meu sistema por meio das constelações. Então, assim, no final desse abraço à sombra, o que fica, o que surge é a gratidão. E nas constelações que você faz, assim, eu imagino que, né, tem toda aquela dor, todo aquele emaranhado, toda aquela mágoa, mas quando a gente percebe o campo, né, se reorganizando, é sempre esse mesmo resultado, né, Sami? É a gratidão que brota nos rostos, não é? É, gratidão é o que faz crescer, né? É a gratidão que permite a pessoa tomar com amor aquilo que recebeu e seguir em frente, porque ela já recebeu e agora ela pode seguir, coloca algo em ordem, né? E ela sente que recebeu, percebe isso. Uhum. E aí ela cresce. Tem uma frase, se é que dá tempo de eu falar ainda, né? Eu te Mas aviso, eu quando li for essa a frase. hora eu te aviso. Tá. Eu li essa frase na CUDEC, no México, a universidade lá, que com base na pedagogia sistêmica, tem lá, somente um coração agradecido pode aprender. Por quê? Porque se ele não for agradecido, ele não toma. Ele já se acha grande, ele fica perdido, disputando o lugar do grande, ele dispersa energia e ele não tem de onde tomar, ele não encontra a fonte, né? E um coração agradecido, grato, ele pode tomar, e aí a pessoa cresce, aprende, e pode transmitir também, pode ensinar e pode evoluir. Somente um coração agradecido pode evoluir. Muito bom. Sami, eu vou E é precisar. como você falou, são as pequenas coisas, né? É fácil ser grato. Te agradece pelas pequenas coisas, pelos pequenos confortos, pelas pequenas alegrias. Isso já muda a vibe do dia. Começar de manhã agradecendo já é assim a chave para ter um dia feliz, para receber mais, né? E se for nessa Bahia aí, hein? Qualquer lugar, a Bahia é maravilhosa, claro, Tá bom. mas não só, Brasília também é. É, sim, com certeza. Olha, Sami, eu quero te agradecer. Eu já fiquei com gostinho de quero mais, quero fazer uma live inteira com você de 1 hora, mas hoje eu estava dentro desse contexto dos abraços, então acabou que os visitantes só tiveram 20 minutos, mas eu fiquei com um gostinho de quero mais. Já vamos marcar uma próxima nossa, acho bom, tá? Para que a gente Vamos, possa ter vamos sim. 1 hora inteirinha para a gente conversar, até porque a gente tem muita novidade boa para contar, né? Vindo por aí. E assim, quero mesmo te agradecer e convidar todo mundo para o abraço de amanhã, que a gente vai viver um abraço de amor. Nesse sexto abraço, a gente já passou por todos esses estágios de encontrar com a nossa sombra, de viver esse aprendizado, tá? E aí a gente vai agora encontrar um amor profundo nessa relação, porque todo mundo, né, a princípio tem medo da sombra e depois, mas eu posso desenvolver um amor por isso também. E amanhã eu vou conversar com a Luciana Pinheiro sobre isso, que é uma pessoa que estuda muito a antroposofia, o feminino sagrado, a história de Maria Madalena. É imperdível, é uma artista e trabalha com biografia, né, ligada ao Waldorf. Enfim, a Rudolf Steiner vai ser uma história incrível. Amanhã espero vocês, tá? E vocês que se empolgarem, coloquem uma imagem de gratidão no seu stories, no seu feed, usando a hashtag 1 numeral abraço de gratidão. Sami, até a próxima. Muito grata, querida. A gente tem 20 segundos para você dar um tchau.
Então, a gratidão é recíproca, ó. Gratidão está no ar. Valeu, Dani, pela oportunidade. Grato a todos aí. Sucesso nessa série de lives. Muito legal. E nos teus caminhos também, viu? Valeu. Valeu, querido. Um beijão. Um beijo para todos que estiveram presentes com a gente. Boa sexta, gente. Sextou, hein? Beijão. Até mais.